caro amigo do Saúde em Pauta. Hoje nós estamos aqui com Gisele da Silva Machado, que vem falar para nós de um tema muito interessante, que é a avaliação psicológica na cirurgia bariátrica. Gisele, obrigado por estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Vamos lá, vamos conversar. Como sempre, eu faço meu conflito de interesses. A Gisele é muito minha amiga de muitos anos e para mim é uma alegria estar com você aqui hoje para a gente poder conversar nesse bate-papo e você contar um pouco da tua experiência. Gisele, vamos começar de saída. Por que é que você foi trabalhar com avaliação psicológica para cirurgia bariátrica? Tendo tantos caminhos dentro da psicologia, por que você escolheu este? Tá. Primeiro, eu não trabalho com essa demanda só, né? Eu trabalho com terapia de casal, eu trabalho com atendimento familiar e outras demandas no individual. Mas, quando eu sou de Curitiba, quando eu vim para São Paulo, acho que foi o boom da cirurgia bariátrica pelos convênios. E o telefone não parava de tocar. E quando eu vim para cá, eu já tinha um grupo em Curitiba de adolescentes. Então, eu vim focando em transtornos alimentares, mas visando anorexia. Interessante. Um caminho te levou para outro. Do anorético, você acabou no gordinho. Eu fui fazer um curso no Pieron para dar uma reciclada, focando anorexia. E era BIND para cá, era obesidade mórbida, né? Falei, gente, o que está acontecendo? E, por acaso, daí eu consegui, o único convênio, que eu tinha uns 10 convênios em Curitiba, que eu consegui reativar aqui, foi o da Caixa Econômica. E começou, eu vou passar aí para pegar um atestado. Eu falei, opa, eu não trabalho assim, né? Falei, como é que eu vou te dar um atestado sem nem conhecer o teu histórico? E aí fui estudar a respeito, fui saber do CEPSIC, que é um centro com o HC, que profissionaliza os profissionais, né, de bariátrica, né? Nós temos uma área de coesas, que são os profissionais que trabalham com paciente bariátrico, que é psicólogo, nutricionista, enfermeiro, educador físico e o plástico, né? Entendi. E a outra de cirurgiões. E eu fui sabendo disso, né, à medida que eu fui me inteirando, já fazia parte de uma reunião que tinha num flat em frente à Progastro, ali no Martiniano, porque eu queria aprender um pouco sobre a bariátrica, mas eu não pertencia a nenhuma equipe. Só que como eu já conhecia os profissionais dali, quando eu tinha pacientes de convênio para fazer a cirurgia, que não tinham médicos ainda, eu indicava para a Progastro. E assim foi crescendo. E essa reunião saiu do flat e foi para o Hospital Mirante toda a primeira terça-feira. E era muito gostoso, eu me identifiquei muito, porque eu já trabalhei na linha de psicodrama, né? Então, ali no Mirante, eu vejo que era como se fosse uma terapia de grupo. Mesmo as pessoas que já tinham feito cirurgias há ano, elas faziam questão de estar lá na terça-feira. Era muito bacana. Uma hora a palestra era com o cirurgião, outra hora com a nutricionista, com a doutora Gabriele, e outra hora comigo. Às vezes, quando o cirurgião não podia, eu entrava, e cada um falando da sua área. E os que estavam ali já fizeram, inclusive os que faziam arte, que comeram coisas erradas depois e que passaram mal e tudo mais, falavam, contavam. Faziam a culpa, né? Foi muito interessante. Foi um grupo que foi crescendo do SUS, né? E durou. E a gente tinha uma vantagem sobre a HC e outros hospitais grandes. Pouca gente sabia. Então a nossa fila era de 100 e poucos pacientes, né? E não de 2, 3 anos, 5 anos, 6 anos, como foi crescendo o Mandaki, HC. Né? Então, foi uma época muito gostosa, né? De uma troca muito grande com os pacientes, pessoas simples, que vinham de longe, que ficavam sabendo pelos nossos pacientes, no boca a boca, né? Encontravam num ponto de ônibus, você quer fazer bariátrica, e iam para lá. Né? Entendi. Então, o convênio durou até o término do contrato com o SUS. Isso. E aí, depois, então, os pacientes do SUS passaram a não ser mais atendidos e você passou a militar no ambiente só de convênio. A gente soube disso em setembro e foi até maio tentando encaminhar esses pacientes novamente e operar o que foi possível, né? E depois eu continuei só no consultório, até o momento que... e a gente continuou fazendo ainda reuniões com eles até maio. Aí... até o momento que eu fui trabalhar com essa equipe que eu já fazia parte das reuniões, né?
cirurgião ficou sem a psicóloga e eu comecei a atender também diretamente. Entendi. Né? E para mim foi bom, porque é uma das áreas que eu gosto muito de trabalhar. Né? Hoje eu estou um pouquinho antes da pandemia, eu fui trabalhar dentro da Progastro, então é interessante porque era uma coisa que a gente sempre queria, trazer uma nutricionista que trabalhava com a gente para dentro, né, para a gente estar ali com a equipe reunida, coesa, e também trocando ideias, né, sobre aquele paciente, Claro. podendo fazer atendimento com as famílias, fica muito mais fácil. O que você vê como principal desafio quando chega alguém para você fazer a avaliação para uma cirurgia bariátrica? Desmistificar, né, uma ideia errada que o paciente tem, que a psicóloga está ali para vetar a cirurgia dele. Entendi. Normalmente... Eles têm esse mito, tem. Gisele, que você está lá para embaçar o negócio? O primeiro... Então, eles não te veem como uma aliada? Não, na verdade, assim, a senhora vai me dar o relatório, né, doutora? Ele disse, a senhora não vai me deixar sem o relatório. Então, eu já tento falar de começo, eu vou te dar o relatório, mas eu preciso conhecer você, né? Tá. Saber, né, desde quando é essa obesidade, como que veio, já foi uma criança, um bebê gordinho, teve algum problema na infância, teve alguma perda, um luto, uma separação dos pais, né? Tem pessoas que já vêm, doutora, eu já nasci gordinha, eu pesava 4, 5 quilos na maternidade, eu fui gordinha a vida inteira. E tem pessoas que não, né? Veio com a puberdade, veio depois de um trauma. Então, eu procuro saber, conhecer. A minha preocupação é assim, a gente está aqui para se conhecer. Eu não estou aqui para barrar a sua cirurgia bariátrica, pelo contrário, eu quero te ajudar a passar por ela de uma forma melhor. Né? Sabendo todas as coisas boas e ruins que você vai ter que enfrentar no pré e pós-operatório. Tá. E qual que é o principal desafio pós-bariátrico? Então, o pré é desmistificar. É você ganhar o paciente para ele confiar e poder entregar as coisas que você precisa saber, que é difícil. Uhum. Tá. E aí eu pergunto, e o pós? Foi lá, operou, fez a cirurgia redutora e ele vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar, mas, por exemplo, eu crio um contrato, né? Um combinado, vamos dizer assim, não é um contrato, para que esse paciente faça 4 sessões. Eu sei que tem equipes que fazem uma sessão. É impossível. Tá. Se mal se apresenta, né? E tem alguns que querem mais que 4, que ficam com você? Sim, tem. Ficam por conta deles. Sim. Tá. Não, é sempre por conta deles, porque eles têm um convênio, alguma coisa que vai garantir isso tudo. Tá. Né? Então, ele já vem... E você, Gisele, acha que o ideal seriam quantas sessões pós? Eu faço 4 sessões pós. Eu acho que por aí a gente consegue pegar alguma coisa. Porque o que eu vejo? Se eu ganho esse paciente no pré-operatório, ele já confia, ele já entregou uma série de coisas. Tem pessoas que nunca passaram por um divã, nunca passaram por uma sala de psicólogo, nunca conversaram, ou acham bobagem, também, tem muito tabu, né? Ou quando ele sente que ele pode colocar ali os segredos dele mais íntimos, ele fica aliviado. Às vezes tem choro, às vezes tem um susto, sai meio ressabiado, mas se ele volta na segunda consulta, né, ele traz essa história. Você já fez a vinculação com ele. E ele fala dele ter tido a possibilidade de contar algo que nunca tinha contado para ninguém, que é muito difícil, né, porque existem pessoas que tiveram abuso na adolescência, né, então isso acaba aparecendo, e outras questões, né? Então, aí a pessoa já vem falando que ela quer fazer o pós-operatório. Tá. Né? Esse pós-operatório já não é 4 sessões, vamos dizer, em 4 semanas. É de 15 em 15 dias, de acordo com a nossa dieta. Porque na nossa equipe a gente ainda faz a moda antiga, né? Lá de trás. São 15 dias de dieta líquida, 15 dias de dieta liquidificada, mais 15 dias de pastosa, aí que entra na comida normal. Tá. Né? E nesse período é comum a aceitação. Como é que funciona? Porque, veja, o sujeito tinha cabeça de gordo. Sim. Ele comia pela cabeça, certo? A gente tem cabeça de gordo, não é? Não. Eu falo que é zoião. Então, que seja o zoião. Mas, de toda maneira,
o indivíduo ele tem uma mentalidade do gordinho. Sim. Que é aquele cara que assalta a geladeira, tal, Sim. papapá. Bom, muito bom. Aí o que acontece? Ele vai fazer uma mudança. Sim. Como é que é essa adaptação? Ele consegue se encaixar bem? Porque você imagina 15 dias só líquido. Um cara que comia muito. Como é que isso funciona? Ele fez aceita uma numa boa? cirurgia que vai mexer na grelina, que te dá uma sensação de saciedade. Então, fome, Tem ele como não ter sente. isso sem operar, Gisele? Não. Não, eu porque também se queria. tiver, me fala que eu vou na pois farmácia agora. não é Não farmácia. tem, né? Não, Não eu quero tem. só saber, porque vai que não. tem, então você que está me ouvindo, se tiver, eu te aviso aí, tá? Não tem. Porém, né, eu acho que esse é o ideal que todo mundo pensa, né? Eu vou fazer a cirurgia e vou emagrecer. Vai ter uma grande perda no começo. Porém, você tem que seguir a dieta da Nutri depois, fora essas 4 fases, né? Quando é liberada a comida, você tem que seguir os lanchinhos, né? E é aí que o povo fala, então, então não posso fazer só dieta e emagrecer? Algumas pessoas já tentaram. O problema é o que o meu cirurgião às vezes fala, né? O problema não é emagrecer. Todos nós conseguimos emagrecer, como diz, pela dieta do sol, da lua e várias. O problema é você manter. Sim. Então, a bariátrica te dá essa oportunidade de você emagrecer. Por até 1 ano e meio, 2, você tem uma perda e como ela emagrece na primeira quinzena, porque você fica à base de caldinhos e líquido, como ela emagrece nessa Quanto que perde em média, Gisele? 10% do teu peso. 10% do peso, Tá. Então, se o cara Alguns pesa um pouquinho 120 mais. quilos, ele perde 12. em média 12 quilos. Uhum. Nos primeiros 15 dias? Nos primeiros 15 dias. Rapaz, olha isso, que beleza, hein? Não é todos, tá? Tem alguns que vão perder. Tipo, vão perder 10, 8, e no outro mês perde um pouco mais. Mas não segue assim. No outro já cai para 4, 3, sim, dependendo. Porque aí também o grosso já foi também, né? E aí depois... Já foi? A pessoa tem 100 e poucos quilos, ou um grande obeso que tem 220. Sim, mas aí depois ele continua num ritmo menor, né? O metabolismo dele vai, porque a ideia também é perder peso sem desnutrir, né? Acho que esse que é o grande ponto, exatamente. Né? Você saber o ponto de Enquanto equilíbrio, ele está né? no hospital, ele está com soro, né? Em jejum e soro. Porém, quando ele vai para casa e que segue essa dieta líquida, né? Ele tem... Todo mundo fala assim, mas eu já tomo chá, eu tomo suco, eu tomo Gatorade, eu tomo água de coco. Tudo isso é bom, tá na receita da Nutri, mas ele precisa tomar água. Está escrito bem grande. Água, 2 a 3 litros, quanto tolerar. Então, assim, não deixa de fazer as coisas certas, porque senão não dá certo, vai dar caca. Né? O que vai acontecer? Ele vai desidratar, vai ter que voltar para o hospital, ele vai ter complicações, né? Então, tudo isso é muito falado e negociado no começo, se ele está pronto para encarar isso. Algumas pessoas já tiveram pessoas da família que fizeram e já sabem mais ou menos o esquema. Mas estão preparados porque eles querem logo emagrecer. Mas agora eu já vou pegar um caso complicado. Vamos agora lá. Deixa eu complicar. Deixa eu pôr areia no doce aqui. Você já pegou algum paciente que você fez a avaliação e falou, isso aqui não vai dar certo. Esse cara ele não tem maturidade ou ele não entendeu o que a cirurgia pode lhe oferecer. Você já pegou um caso desse? Já. E o que você fez? Olha, tem alguns que a gente recusa. A gente vai explicar para o cirurgião por que naquele momento ele ainda não consegue, mas são pacientes que têm algum comprometimento de transtornos. Né? Tem alguns que não dá mesmo para fazer. Você sabe que vai fazer e não vai adiantar. Pode até adiantar, porque muitas vezes ele vem por uma indicação de comorbidades, né, como a gente já teve de coração, né, problemas no joelho, que ortopédicos, né? O ortopedista já operou uma vez e já escancalhou de novo o joelho, ele não vai operar a segunda, a terceira. Enfim, tem uma indicação, tem uma justificativa, mas a pessoa às vezes não tem capacidade naquele momento para se cuidar. Né? Agora, eu já tive outros pacientes que me surpreenderam muito, que eu fiquei na dúvida mesmo de liberar, conversei com a equipe com histórias muito difíceis, muito doídas, dificuldade financeira para manter dieta, para comprar suplemento, uma série de coisas. E se superaram. Já tomava remédio psiquiátrico, então eu falei, essa pessoa não vai conseguir manter. Ela até vai fazer, vai perder um pouco, mas ela vai né, voltar. E ela me surpreendeu muito. Está super bem, entendeu?
Então, assim, 2, 3 pessoas que tinham histórias terríveis, depois de desabafar, depois de conversar, né? Tem uma que fala assim para mim, não, doutora G, eu fiz tudo certinho como a senhora mandou, eu já liguei para a doutora Suzy, já liguei para a doutora Gabriele, seja quem for a nossa nutricionista, e eu estou fazendo tudo certinho. Eu não vou voltar atrás, não. Parece que, sabe, ela precisava dessa chance para melhorar, para rever tudo. Interessante. E você também já deve ter tido, claro, uma profissional experiente, aqueles que fizeram, tinha tudo para dar certo e depois voltaram aos hábitos e perderam era o que eu ia falar. essa janela de oportunidade. Reganharam Também novamente. você teve surpresas do outro lado? Tem assim, sim. Aquele que você fala, meu, tinha tudo para dar certo, fez, ficou bem. Como é que esse cara volta? O que aconteceu? Hoje eu estava relendo um dos casos, que foi dessa moça que está indo super bem, inclusive, mais recente, e eu pensei em outros exatamente com isso, né? Que tem dinheiro para comprar, que pode frequentar academia, que tem educador em casa, não sei o quê, mas ele não quer, ele volta no mesmo estágio anterior, volta para trás, né? Reganha peso, ou fica em depressão, ou inventa aquelas desculpas, está chovendo, não vou poder ir na academia hoje. Entendi. Não estava preparado, né? Queria porque é isso, viu, achou que era fácil, então eu vou lá, daí eu já emagreço, eu vou estar 0 bala para o casamento do meu irmão em novembro. Não é assim. Né? Mas... E assim, eu te pergunto, é mais comum a depressão pré ou pós-bariátrica? Eu fico imaginando o seguinte, o gordinho, que tem aquele gordinho egocintônico, aquele cara que é o gordinho feliz. Ele tá numa boa, todo mundo acha que ele é gordinho, e ele acha que ele é gordinho e ele é feliz assim. Mas tem aquele gordinho que é o gordinho que não tá bem. Ele tem raiva de ser gordinho, ele não queria ser gordinho, ele olha no espelho, ele se acha feio. Isso. Esse cara é o cara que quer mexer na imagem. Muito bom. O que é mais comum? É a depressão antes da bariátrica ou depois? Olha, a depressão, ela pode vir logo depois da bariátrica, até por uma questão fisiológica, né? Você tá sem comer os alimentos que você gostava, você fica mais prostrado, porque você acha assim, principalmente homens, né? Não adianta eu querer sair, porque se eu for num barzinho eu não posso beber, não posso comer fritura, não posso... Então não vou sair. Né? Tinha um paciente que ele falava para mim, poxa, todo final de mês a gente ia numa churrascaria, iam meus amigos, e ficava lá 3, 4 horas. Agora eu não posso ir mais. Até que ele conseguiu ir, comer as carnes nobres devagarinho, ficar as 4 horas lá batendo papo, beliscando a salada, o ovinho de codorna e comendo as carnes com calma. Ele falou, eu saí satisfeito, mas não consegui comer 2 pratos como eu comia, que era aquela coisa baixa, todas as carnes aqui, e se sentiu mais feliz porque ele conseguiu socializar, mas tem pessoas que são mais introspectivas e que não conseguem. Não, tem pessoas para os quais a comida, então, como nós sabemos, comer é gostoso. Comer dá felicidade, certo? E aí quando você... Dá prazer. Dá prazer, isso, melhor esse termo. Isso. Comer dá prazer, certo? Então, quando você tira isso, você tem que acrescentar algo. Você já teve que suplementar alguém, dar antidepressivo? Eu não. Como é que funciona? O meu CRP me pega, eu não suplemento nada. Não, mas sim, você já indicou para algum colega psiquiatra, alguém que você fala assim, olha, a gente tirou isso aqui do cara e ele está precisando. Eu estou sentindo que tirei a muleta dele e ele vai escorregar. Aí tem que ter muito cuidado. Tá? Porque a suplementação vem da Nutri e vem dentro do... Não, eu digo suplementação medicamentosa. Não, medicamentosa também. Né? Se realmente ele permanece nesse estágio, porque, por exemplo, essa que eu digo que às vezes é um pouco de se acostumar com a situação, né? Porque realmente, vamos lá, tomar caldinho 15 dias... Mas melhora a imagem, melhora a autoestima. Quanto que a melhora da autoestima consegue combater a depressão de não poder mais enfiar o pé na jaca? Vamos falar o português aquele claro. Que veio meio obrigado pelo médico, mas dizendo que entende tudo, muitas vezes não vai segurar. Tá. Mas aqueles que realmente já estavam se preparando, eu sempre pergunto logo no início assim, há quanto tempo você está namorando essa ideia? Há quanto tempo você está pensando em fazer bariátrica?
Às vezes já passou por 3 equipes, aí foi embora porque não gostou da cara da psicóloga, a psicóloga falou tal coisa, ele não voltou mais, né? Mas é desculpas, né? Ele já visitou e estava se preparando para até Alguns conseguir também têm atender. medo, né, Gisele? Medo, com tenho certeza. alguns pacientes que fizeram bariátrica e é impressionante, né? Entrava um indivíduo, agora parece que entra um quarto do indivíduo. Mas assim, eu pude tirar a medicação antihipertensiva, eu pude reduzir a dose de estatina, retirar fibrato, enfim, eu pude fazer mudanças muito grandes na quantidade e na dose das medicações, e esses pacientes estão bem. Mas o que eu percebo do pequeno universo que eu tenho de pacientes que fizeram bariátrica, melhoraram. Mais tristes? Oi? Estão mais tristes? Não, estão felizes. A melhora da imagem do indivíduo, ele fala assim, doutor, eu não sei por que eu não fiz isso. Isso, me arrependo de não ter feito antes. Né? Mas assim, você percebe que aquele time, o cara tem que querer, ele tem que vencer o medo. Porque queira ou não queira, é uma cirurgia. Pode não dar certo, com os homens, ele é um homens, paciente de maior risco, o obeso é um paciente de maior risco para qualquer procedimento. Não sei se você já observou isso. Com os homens, às vezes tem homem que nunca entrou num hospital, que nunca tomou uma anestesia, porque não precisou. Né? Então, assim, as mulheres já tiveram parto, tiveram coisas, mulheres de meia idade, né? Mas os homens não. Tá. Né? Então, eles têm medo. Mas qual é o medo que você está? Doutora, morro de medo de morrer com anestesia. Existe um mito com a anestesia, eles não têm noção que a anestesia é um negócio super seguro hoje. Né? Pra você morrer com uma anestesia, você precisa marcar muita. Hoje em dia é muito difícil. Claro que pode acontecer. Poxa, esse medo da anestesia, na verdade, virou um tabu, mito, né? Não tem isso, né? Como essas histórias que tem na internet da bariátrica, que fulano morreu, que fulano não consegue chegar nem no banheiro, passa vexame, que não sei. Aconteceu muitas situações assim, lá no princípio, quando a história estava começando, né? E muitas coisas que as pessoas fazem errado, né? Porque muitas vezes o paciente não adere a esse tratamento, nem ao pós-operatório, e só aparece quando já está quase anoréxico ou com algum problema grave por deficiência de vitamina K, vitamina B, vitamina D. Eu pergunto para você, o paciente veio, fez a cirurgia e voltou a ganhar peso. Por algum motivo, aqueles fatores, ele ganhou peso, ele perdeu a cirurgia, no fim das contas. O que fazer nesse caso? Existem casos de reoperá-lo, e como abordar esse paciente, como é que vai tocar esse paciente da agora em diante? Os cirurgiões não são muito favoráveis a reoperar, principalmente em pouco tempo. Tá. Né? Então, a gente encaminha para o endócrino, tá? Para ver se fazendo um tratamento. Agora, muitas vezes a gente percebe isso já no pós ou às vezes até no pré-operatório, que o paciente está burlando. Então, ele está dizendo que ele está fazendo tudo certinho, só que ele está fazendo tudo certinho que a Suzy manda ou que a Gabriele manda, porém, ele está comendo também outras coisas que ele não deveria comer. Tá, ele está fazendo tudo o que ela está mandando, mais uma dieta que mais ele o que ele acrescentou. Gostaria de comer, né, para lhe dar prazer. Ele não deixa de cumprir o que a Nutri fala. Ele cumpre, mas ele tem uma outra dieta paralela. Outra coisa, a gente fala, depois de um mês você já pode fazer exercícios aeróbicos. Depois de os exercícios aeróbicos, você pode ir para a academia. Eu sempre falo assim, realmente o melhor é caminhar, porque não tem essa desculpa depois da pandemia, né, que a academia estava fechada, por isso que não foi, não tenho dinheiro, né? Então, caminhar. Vai para o parque, vai para a garagem do prédio, tem gente que tem espaço no play, consegue caminhar, praça, parque, enfim, clube, né? Então, vai fazer alguma coisa. As pessoas não vão. Você briga para ir, não, mas eu saio caminhar com o cachorro. Tá. Né? Não é para sair correndo, mas a gente fala, olha, desde que sai do hospital, aliás, eu gosto de ver o paciente sempre no segundo PO, né? Que ele já tirou a camisola ridícula, já tomou um banho, ele já está andando com a fisioterapeuta no corredor. Então, é uma cirurgia para você fazer isso no hospital e em casa, não é para você ir para a cama e ficar prostrado. Sim, é para você também caminhar. Claro. Né? E muitas vezes a pessoa não faz. E eu fico lá, você tem bicicleta? Gosto de bicicleta? Só que às vezes a pessoa está há anos sem pegar uma bicicleta, então demora ainda um tempo para isso. Então a gente aconselha a caminhar e ir passando para a academia, mas eu sempre falo assim,
que você gostava de fazer quando você era adolescente, quando você era mais velho? Ah, na faculdade eu jogava basquete. Ah, eu jogava futebol. Então, quem sabe agora você vai poder praticar um esporte. Não já, né, para não se machucar, para não torcer o tornozelo, não terminar de acabar com o joelho, enfim. Mas você vai poder, porque é muito mais legal quando você gosta daquele esporte. Tem gente que vai fazer luta, volta a fazer judô, vai nadar. Por quê? Porque você não está fazendo, que saco, tem que ir para a academia porque o doutor mandou. Ou porque a psicóloga está pegando no meu pé. Porque a Nutri vai olhar na balança e eu não baixei. Tá. Né? Não é o caso. Né? Você tem que buscar algo que te dê prazer. Uma vez eu me surpreendi com um paciente, homem, porque ele falou assim, não sei, eu também não gosto muito de futebol, não gosto de... Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu falei, o que você vai fazer? Vou fazer aula de dança de salão. Ué, aí eu falei, sério? Eu falei, sério? Ele falou, sério? Sabe por quê? Porque a minha mulher adora dançar. E eu não sei dançar direito. Às vezes eu dou uma tapeada nos casamentos, mas eu não sei dançar. Então eu vou chamá-la, ou se ela não quiser, eu vou fazer, porque eu sei que daí a gente vai sair e vai dançar. Eu falei, ótimo, porque é uma coisa que, além de você estar se exercitando, queimando caloria, você está se divertindo, está fazendo novos grupos, vocês vão passear, vão samba rock, nisso, naquilo, né? Então, esse é o melhor caso. Mas tem gente que não dá para fazer nada. Realmente, eu tenho pacientes, por exemplo, funcionários da ABP, que estudam e trabalham no hospital com aquele horário de sair meia-noite, não sei o quê. A pessoa fala para mim assim, doutora, eu chego em casa meia-noite, ou eu lavo a minha roupa, o meu uniforme, ou eu vou dormir. Né? Então, sem tempo, não é que ela não pode. Eu falo, eu ando o dia inteiro, mas eu não tenho tempo de ir para uma academia. Então, tem casos que são mais difíceis, mas tem aquela pessoa que pode ter a melhor condição, ela não vai fazer. E aí não tem milagre, é o que a gente fala. Você tem que seguir num ritmo para você poder, depois dali 1 ano e meio, 2, fazer a sua plástica e não reganhar. Tá. Então, você tocou num ponto que eu ia te perguntar. Estamos num obeso e um obeso mesmo. Obeso mórbido. Obeso mórbido. Tá, fez a bariátrica, tá indo tudo bem, vai sobrar aquele excesso de pele, aquela situação que, claro, se o indivíduo fez isso também por questão de saúde, mas, claro, entra a questão estética, vai ficar sobrando pele no abdômen, aqui embaixo do braço, no em tudo. Então, quanto tempo depois, em média, ele vai procurar, ele deve procurar o cirurgião plástico? Aí é um novo trauma cirúrgico, são novos, às vezes é às vezes são mais procedimentos plásticos. Quanto tempo depois da bariátrica, em média, deve se procurar, então, o cirurgião plástico para fazer a ressecção de pele ou de tecido que está sobrando? Depende. Né? Tem pessoas que emagrecem rápido, não um grande obeso de 200 e pouco, mas digamos assim, 1 ano e meio, 2, dá para conseguir ficar perto e fazer alguns reparos, porque as peles são muitas. Então, não adianta, né, você querer deitar lá para fazer tudo junto. Não. Tem grande obesos, eu já vi cirurgias plásticas lá no HC, que passa por 3, 4 cirurgias. Tá? Porque só aqui a gente chama de avental, só na barriga, né? Cai aquele avental e a pessoa começa a enrolar e prender, né? Com colã, com calça. Então, é difícil isso, porque ele tem que fazer em partes, realmente, porque às vezes fica até uma questão de higiene, né? Você encarar um calor como está tendo agora, com um monte de pele. Né? Sim. Então, o principal é ver essa questão do avental, né? Então, primeiro começa pelo abdômen, geralmente. Não, num grande obeso, eu estou falando. Porque falando no grande obeso. Isso. Não estou falando aquele gordinho social. Porque agora já estão fazendo junto até peito e abdominoplastia. Falando naquela situação do obeso mórbido. Tem que ir por partes. E aí quem vai analisar isso é o cirurgião plástico. Né? E fica bom? Você já viu? Fica legal? Já, fica bacana. Fica. Mas a duras penas, né? Várias cirurgias. Sim, mas ainda de abdômen, que às vezes 3. De várias cirurgias. Fica legal? Esse paciente depois vai poder ir na piscina, pegar uma praia e pôr uma sunga ali sem Fora os cirurgiões que a gente conhece, particular, o que atende alguns planos, tem um pessoal do HC para esse caso aí, e você vê depois as fotos maravilhosas. Tá. Mas demora. Vamos dizer aí que dá mais 1 ano e pouco de cirurgias. Tá, entendo. Bom, mas tem um caminho para essa pessoa. Tem, porque senão ficaria muito difícil mesmo. Bom, né? além de dieta, além da atividade física, o
que é que um paciente submetido a uma cirurgia redutora de estômago ou a cirurgia bariátrica tem que fazer? Em que sentido você está Em falando? todos. Quais as suas orientações, além de dieta, atividade física, para o período pós-operatório, principalmente o tardio? O período pós-operatório, ele tem que praticar exercícios, como a gente está falando. Tá. Ele tem que seguir a regra, a questão dos lanchinhos. O que são os lanchinhos? Porque às vezes a pessoa fala, mas doutor, eu não tenho tempo. Por exemplo, eu atendo pessoal de um banco, certo? Ah, é porque eu atendo cliente. Eu falo, gente, coloca no celular, né? Se almoçou meio-dia, coloca que 3 horas você tem que fazer um lanchinho. Não é simples como eu estou falando, mas tem jeito. É que eu acho que a pessoa imagina quando a gente fala tem que fazer um lanchinho, que ela tem que pegar e abrir, né, aquela mesa assim, um sandubom, né, com batata frita e tudo mais, né? Tá. Não é isso. O lanchinho do bariátrico é uma gelatina, uma fruta, às vezes no começo é meia fruta, meia banana, entendeu? É você deixar umas frutinhas ali para ir beliscando enquanto trabalha, ao invés do biscoito ou do chocolate na gaveta, é a fruta. Isso é para evitar uma hipoglicemia? Isso, e para evitar você não ficar muito tempo também sem comer, porque daí você chega em casa com aquela fome voraz, né? Então, assim, e isso é muito cabeça. Então, assim, às vezes, você sai do trabalho às 6, mas você vai chegar em casa só às 9 para comer alguma coisa. Então, tenha uns lanchinhos com você, um polenguinho. Então, são coisas mínimas para você ter na bolsa, ter numa lancheira dessas que protegem, né? E, às vezes, as pessoas não fazem isso, elas ficam horas. Aí tem hipoglicemia, aí tem taquicardia, aí come rápido uma besteira que não pode, com um doce, que daí vai dar dumping. Tá. Eu pergunto, comer deixa a gente contente. Você já pegou casos em que o cara fez bariátrica e começou a ficar agressivo, reclamação da esposa ou do marido, que o cara, assim, olha, ele tá bem, tá bacana, tá magrinho, mas ninguém aguenta esse cara. Antes, quando ele comia, né, era uma beleza, ele comia, tava gordinho. Agressivo. Agora, ele tá dando pontapé na parede. Tem isso? Acontece isso? Eu não tive nenhum caso, não acredito que não tenha, mas eu não tive nenhum caso de agressividade, mas de depressão, sim, porque essa coisa até você encontrar uma nova turma, né? Porque esse ritual do churrasco existe, né? Sair no final de semana existe, daí como é que você vai fazer? Né? E agora vamos para um tema mais picante. Como é que fica a atividade sexual do cara pós-bariátrica? Porque, veja, agora deve facilitar o negócio. Aí eu pergunto para você, isso não é também um motivo de dar um up? Tá. E aí me fala como é que você usa isso como ferramenta. Tem vários cenários. Primeiro, quando você opera, você tem que ter uma quarentena aí, né? Não precisa ser 40 dias, né? Mas uma vez... O cara já não come e não transa, ele pode dormir? Não, porque se você tirar o sono, aí o cara vai pirar. Ele não está comendo, ele não está transando, aí complicou, né? Nós tínhamos uma reunião dentro do consultório, que é quando era desse pessoal do SUS, que era um dia comigo, um dia com a nutricionista, e um dia a gente chamava o cirurgião. Por quê? Porque lá no anfiteatro eles não faziam todas as perguntas que queriam, né? Aí uma hora eu falei, Pedro, eles estão querendo saber da relação sexual. E o que é que tem? Não, eles querem saber quanto tempo. Ele falou, o que você falou? Aí eu falei, eu falei uns 30 dias. Ele falou, isso quem está falando é a psicóloga. Eu nunca falei nada disso. Se vocês forem linchar, pode linchar ela. Eu estou saindo aqui. Eu nunca falei nada disso. Ela sozinha com você. Eu falei, não é. Daí fomos explicando, né? Que depois de 20 dias você já pode fazer sexo, desde que com cuidado, né? Como ele diz, não se pendurar no lustre, né? Então, vamos devagar. Porém, aí tem a coisa. Por um lado, as mulheres gostam, porque também elas se sentem mais bonitas, compram uma lingerie nova, está emagrecendo, blá, blá, blá. Mas quando tem esse fator pele, que não é só no grande obeso, né? A questão da barriga na mulher, e principalmente se ela já é mais velha, né? Menopausa, então fica mesmo, né? Então, às vezes, existe esse tabu, saí, arranjei um gatinho, né? Tô linda, mas assim, e daí na hora de tirar a roupa? Então, é uma hora que também você precisa fazer a cirurgia para você poder se soltar mais. Né? Isso também atrapalha. O prazer aumenta? Aumenta. Mas algumas mulheres dizem que não em função dessas coisas que estão tolhidas ainda. Tem mulher que é obesa e tem pouco seio.
E aí emagrece, fica com nada. Então, até colocar uma prótese, né? Então, Entendi. tem alguns cuidados. Tem o lado bom, né? E tem o lado que eu não diria que é ruim, mas que tem que ter um pouco de paciência e esperar mais um pouco, Tá, né? Porque às vezes a pessoa nem chegou a 1 ano de cirurgia, emagreceu rápido e daí quer já fazer a cirurgia naquele momento para entendo. comemorar, né? Entendi. Então, vamos devagar, você ainda tem mais peso para perder. Aí é com a Nutri, a briga com o cirurgião que estabelece, né, um MC tal para você poder fazer. Tá. Como é que é a tua interação com o cirurgião? Você faz análise psicológica desse paciente, se o perfil dele, como é que não é e tal, e você vai caso a caso e falar com o cirurgião sobre aquele caso específico. Como é que funciona a Não, eu interação faço entre um o rela... núcleo psicológico de avaliação Uhum, pré-operatória e o núcleo cirúrgico, que obviamente precisa dessa sim. informação até para saber se essa pessoa está em condição de fazer o procedimento e lograr sucesso desse procedimento, principalmente a longo prazo. Olha, eu tenho uma equipe muito bacana, né? São 4 cirurgiões, hoje 2 de bariátrico, o Dr. Pedro e o Dr. Garibe, antes também tinha a doutora Sinara, e a gente, temos a doutora Sinara ainda, mas eu não trabalho mais com bariátrica, né? E assim, eles sempre me respeitaram, eu nunca fui assim apressada para tipo assim, você tem que dar o laudo, Gisele, né? Você está demorando Tá, muito. Então, isso é muito confortável. Eu vejo outros colegas que se não der o laudo, vai sem laudo. Não, não, não. Eu tenho essa liberdade. tá. Eu sempre faço o laudo como eu faço para qualquer outro cirurgião que não seja da equipe, entendeu? Agora, quando eu vejo que tem algum problema mais grave, eu tento entrar em contato com esse Ou cirurgião. seja, para liberar não precisa falar. Para não liberar, você explica Isso, por que não liberou. não, e assim, Ah, às vezes, quando eu relato os porquês, né, se tem a ver com a questão da família, se tem a ver com quem vai cozinhar, como é que essa pessoa vai se segurar para não fazer bobagem, a gente até faz uma reunião. Então, por isso que eu digo, eu tenho 4 sessões, né? A primeira é mais um bate-bola para a gente se conhecer, as 2 do meio para a gente aprofundar melhor, às vezes, se precisar de alguns testes, eu aplico. Hoje eu trabalho muito pouco com testes, só em alguns casos de transtornos. E depois, a última, que é a devolutiva, às vezes às vezes não, quando a paciente quer, eu sempre peço que venha com alguém da família, né? É a mãe que vai cozinhar, é uma avó que cuida do neto, a mãe faleceu, que vem, é a família toda que está preocupada porque fulano morreu. Então, a gente faz isso, mesmo se não for possível presencial, online, para tá, conversar. E quando tem esses casos mais específicos, né, para ver se a pessoa vai segurar ou não, é importante que o cirurgião participe e eles participem, né? tá, Para avisar a família, porque a gente está reticente, por isso, para não dizer que não falei das flores, tá. né? E eu te pergunto, você que convive com as equipes, tem cirurgiões que fazem só bariátrica, não fazem outra coisa, né? Faz parte do menu dele operar bariátrica todo dia. Tem isso, cirurgião que só Não. faça bariátrica, não Ó, faça outro tipo de cirurgia? que bom se tem. Na minha equipe, não. Não, Eles todos fazem fazem. Tá. outras E alguns cirurgias. predominantemente bariátrica, porque o volume é muito grande, né, Gisele? Mas o volume muito grande não é de paciente com convênio ou particular. O volume maior É é dos quem doentes é do SUS, do do Sistema Único SUS, de Saúde. Tá. entendeu? Que não é o Que é perfil do outro consultório. sistema, não é o Tá. perfil desse consultório agora, mas mesmo assim, os que a gente conhece, né, tem uns 2 dias para operar esse pessoal, por isso que fica um volume menor, Tá, entendi. né? E já teve algum caso, vamos pensar num caso bem aberrante, que o cara fala assim, nossa, eu me arrependi da bariátrica. Já, Teve. já. Teve o cara que chegou lá, gordinho, emagreceu, você fala, nossa, que legal. Ele fala, não tô feliz. Ó, normalmente não é o paciente que fala, não. Os 2 casos que a gente teve, que eu me lembro, já faz um bom tempo, um deles era uma moça que eu já desconfiava de alguns transtornos, mas a família queria que operasse. E 2 vezes ela estava na segunda fase da dieta, ela comeu macarrão e tomou Coca-Cola. E foi para a UTI. Quando chegou na segunda, Mas ela foi porque ela teve um dumping? não, você não pode comer quando você está na dieta líquida, você não pode comer entendi. Ela nada comeu na fora. fase da dieta líquida. Aí, Eu falei, nossa, bem no comecinho, como então. que você, sim, na segunda Tá. quinzena, quando eu entrei no quarto, porque daí eu sou acionada e eu vou ver lá no hospital a pessoa, né? E aí eu falei, como assim? Você está comendo o quê? Ela falou assim, eu comi um pouquinho de macarrão.
Você comeu macarrão? Como você comeu macarrão? Você está na segunda fase. Você está tomando uma vitamina de mais pesado, mas não um macarrão, né? Você não tem comida ainda. Aí ela olhou para mim assim, mas foi só um pouquinho. E um tanto assim de coca. Entendi. Aí você já percebeu que mentalmente ela não estava preparada para isso. Não. Né? Aí a mãe veio, né, pediu para reverter na segunda vez, né? E teve uma paciente que ela não reverteu, mas ela fazia arte, né? E quando faz arte, quem que chama? Chama a psicóloga. Aí eu cheguei lá, tinha um outro, não era o chefe da equipe, né, o doutor Pedro, mas era um outro Pedro que chegou lá e, olha aqui, seu paciente. Aí o paciente é só meu, né? Isso, falei, aí é o seu paciente, Gisele. Falei, que foi? Ah, tá lá no PS, vai lá ver. O que aconteceu? O que ela comeu? Ah, comeu um queijinho. Aí cheguei. Queijinho Minas. E aí, Maria, né? Vamos chamar de Maria. E aí, Maria, o que aconteceu? Ah, então, né, Gi? É que teve um churrasquinho lá em casa e não tinha nada para eu comer. Eu conheci a família toda. Eu falei, impossível. Eu conheço o churrasquinho da sua casa. Não é impossível que não tivesse uma cenourinha, um ovinho de codorna, alguma coisa para você beliscar. Sabe aqueles queijinhos? Que queijinho? Porque eu já estou liberada para comer queijinho, né? Porque eles fazem desaforo, como quem diz, não é da sua área, mas a Nutri já liberou. Isso. Falei, assim, sim. Fica na sua aí. Eu não vou falar o nome, que nós não temos o patrocinador aqui, né? Mas eu falei, o queijinho tal, que é um papel, né? Que é queijo light, Minas, esses queijinhos. Então, mas não tinha esse queijinho daí. Sabe aquele que é trançadinho, assim, uma bolinha? Eu falei, sei, com bastante cerdas, bem pesadinho, né? Eu falei, eu vi a foto dele lá. Isso. Porque aí você vai pro PS. E isso é uma coisa que a gente bate sempre. Eu falo, não adianta vir aqui comendo alguma coisa e dizer que não comeu. Porque vai aparecer na foto. Vai entrar numa tomo e vai estar lá o vilão, né? E aí a pessoa tenta, daí eu falei, né? Aí fica lá, tem que tomar remédio, bababá, bababá. Ok, então tivemos casos, então, que teve que desfazer a cirurgia. Tem. É raro, né? Eu me lembro de 2, todo esse tempo que eu estou na equipe, acho que eu estou lá desde 2012, fora antes que eu já participava, né? E não era da equipe. Agora vamos pegar num lugar complicado. Alguém que foi e morreu. Teve? Não. Então, não teve óbito nesse tempo todo ligado ao procedimento cirúrgico? Não. Que eu me lembre. Que não. maravilha. Não. Então já podemos desmistificar aqui. A gente teve aqui, outros tá casos no pós-operatório, que a gente até relata no livro. Causa de alcoolismo, as pessoas que pararam de comer, mas passaram a beber muito mais. Tá. Por isso, uma das perguntas... Mas isso foram atitudes dela, não complicações ligadas ao ato operatório. Nesse sentido, não. Quando falam isso para mim, e principalmente esses casos que a família traz, que fulano operou e morreu na cirurgia, eu falo, mas aonde operou? Com quem operou? Porque hoje, se você me perguntar, eu fiz parte, em 2013, de um fórum no Rio de Janeiro de 50 psicólogas. Hoje, a gente deve ter, acho que mais de 200, né? Do Brasil todo e América Latina. Então, se você disser assim, Gi, eu não vou operar aqui, mas eu tenho um primo que precisa operar em Guaxupé. Eu pego o WhatsApp da Coesa, falo, gente, uma equipe boa perto de Guaxupé. A equipe do doutor tal, fulana do grupo atende, babá. Você tem um network ali, né, de contatos. De contatos, e assim, não existe mais essas coisas. O que existe, às vezes, são pessoas que não fizeram especialização em cirurgia bariátrica. E aí se metem a fazer o procedimento. Bom, aí é um outro ponto da curva. Universo. Bom, agora você tocou num ponto interessante. Quando a gente tira uma fonte de prazer, a pessoa procura em outra. Exatamente. Então, vamos conversar um pouquinho daquele paciente que faz a cirurgia e tardiamente começa a beber ou a usar droga. Tem? Tem. E a minha preocupação maior é também quando eu tenho adolescente. Exatamente por isso. Porque o adolescente,
ele é introspectivo, não deveria ser, mas eu digo nesse caso, né? Normalmente aquele obeso, ou ele está em casa, ele joga demais videogame, ele não sai, ele não vai para balada, ele não socializa. Porque até a própria autoimagem dele está arranhada ele por não ele teve mesmo, namorada. Né? Então, Tá. quando começou esse negócio de online, para eles foi ótimo, porque daí quero fazer tudo online, quero fazer aula online, quero continuar, não acabou a pandemia para eles até hoje. Tá. Então, é uma pessoa que, para ele sair socializar, ele precisa ficar um pouco alegre. Entendi. Né? Então, aí o medo da bebida e de outras drogas. Tá. Né? E quando isso acontece, você já começa a perceber mudança no comportamento, a família refere. Família, né? Tá. Que aí começa família. A beber em demasia. Às vezes a gente tenta, e esse ano eu ainda quero montar um grupo pós-bariátrica, porque eu acho muito rico esse tipo de trabalho, né? Então a gente vai começar com o pessoal da BP, que eu atendi, o Dr. Garibe atendeu, para a gente ter esse universo, né? E no adolescente, quando é preciso, a gente chama os pais e até segura um pouco mais para orientar esse jovem, né? Porque... Então, existe esse risco. Isso tem que estar no radar. Com todo mundo. Tá. A primeira coisa que eu converso com o paciente, né, sobre bebida, é se ele gosta de beber. Antigamente, a gente falava assim, bebida só socialmente. O que é socialmente para você? É uma festa, um aniversário de casamento, uma formatura, né, uma situação especial que eu sei jantar com a minha esposa, tal, eu tomo um vinhozinho. Eu pergunto para um gerente PJ, ele fala assim, bom, Gi, é assim, né? Eu sou PJ, então eu almoço muito com clientes. O que o cliente pedir, eu acompanho. Se for um suco de laranja, eu tomo um suco de laranja. Se for uma caipirinha, se for um uísque, né? E a gente tinha isso de dizer, socialmente, né? Um dia eu conversando com o doutor, eu falei assim, ó, tem isso. Aí ele falou assim, bom, esse cara... Então, ele bebe de segunda a sexta, conforme o que o cliente beber, e sábado e domingo, se ele sair, for para uma balada, ou se ele sai jantar com a mulher, com a noiva, ele bebe também. Então, é de domingo a domingo. Né? Então, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica também tem essa lei, para nós é álcool zero. Se ele está sabendo que vai fazer bariátrica, é álcool zero. Até porque... Isso há de eterno? Sim. Ou seja, operou bariátrica, nunca mais vai beber nada. Eu tenho que dizer isso. Se você vai beber depois da cirurgia... Sim, eu quero entendeu? entender para a gente deixar esse conceito para quem está nos ouvindo. Então, cirurgia bariátrica igual a álcool zero. Né? Tá, não tem uma cervejinha, um vinhozinho, uma caipirinha, nada. Sabe por quê? Porque justamente por causa desse conceito, né? Daí eu pergunto para um outro paciente, ele fala, doutora, só final de semana, né? Porque às vezes a gente faz um churrasquinho, ou né, vai amigos em casa, aí eu compro umas latinhas. Quantas latinhas? Eu vou para o supermercado na sexta-feira, daí eu já compro 2 fardos. Eu falei, tá, e esses 2 fardos você toma agora nesse feriado? Não, né, doutora, quando acaba eu vou buscar mais, eu tomo num dia os 2 fardos. Para outro, é uma taça de vinho, 2 latinhas. Como é que a gente vai mensurar isso? Entendi. Sem contar que o álcool potencializa muito, né, você com um estômago desse tamanho. Tá. Então, tem histórias, assim, eu tenho uma história de um paciente caminhoneiro que ele parava, né? Caminhoneiro para na estrada para churrasco, não sei o quê, bebia numa boa, tudo bem. E por acaso ele operou e a irmã dele também operou, né? Daí ele contou que foi batizado do sobrinho dele. Ele falou, doutora, sabe aquele copinho de cerveja? Eu falei, sei. Eu tomei meio daquele copinho. Eu saí de lá trançando as pernas, fazia 8 meses que eu não bebia. Parecia que eu tinha tomado uma caixa, né? Então, e é um povo que fala muito tranquilamente tudo, né? Na sinceridade, você vê que ele fala quanto bebia antes e tudo mais. Ele falou assim, então, né, é perigoso. Tá. Então, você tira completamente o álcool. Uhum. Tá. Eu não vou dizer, você pode, no aniversário você pode. Não. Tá. Né? Aí é quando conta e risco. O paciente usa droga, qual é a principal droga que ele faz uso? Não tem muito assim. O que tiver à mão. O que tiver à mão, às vezes de acordo com as condições, né? Para jovem tem muitas essas balas hoje, né? Então, não vai dizer, é isso. Né? Tá. Mas, e ele tenta encontrar, então, a fonte de prazer nisso.
Na verdade, eu acho que é mais para soltar essa timidez, né? Tá, mas veja, ele já operou, ele já está magrinho. Ele já operou. Então, Não, mas eu digo, ele operou, né, ou por fora. Por dentro, ele é um cara tímido e introspectivo. Como é que ele sim, vai chegar lá e ficar com uma gatinha? entendi. Né? Ele ainda mantém esse perfil. Por isso que eu volto àquela pergunta que eu te fiz lá no começo do nosso bate-papo. Você acha que 4 sessões só é suficiente para você tratar um cara desse? Não. Mas aí é uma outra coisa. Tanto que eu te falei, esses adolescentes, a gente já está pensando em grupos e você fica mais tempo. Eu tenho acho que não é só adolescente, deve ter várias pessoas, adultos já, numa situação dessa assim, de introversão, que ele viveu a vida inteira e agora ele te vê num novo mundo. Ele tá magrinho e tal, só que ele não tá treinado para viver nesse novo mundo que se descortina para ele agora que ele tá magrinho. Ele não está treinado nem para entender direito como o corpo dele funciona, porque ainda não acabou, né? O prazo, o tempo, ele não come de tudo ainda, e aí ele querer misturar ainda droga ou coisa pesada para administrar, é muito difícil. Tá. Né? E aí, porque assim, quando você me falou 4 sessões, honestamente eu achei pouco. Não, é 4 sessões na avaliação, tá? Porque é uma avaliação só, não é uma terapia. E é 4 sessões depois de 15 em 15 dias, tá? Tem gente que faz uma só. A gente faz isso até por questões financeiras também para o paciente, né? Porque senão parece que você está arranjando... Nós estamos falando do mundo ideal. Esquece. Eu estou dizendo assim, do ponto de vista de indicação psicológica. Esse rapaz porque claro que esses caras vão precisar de mais ajuda. Que é um grande obeso, estava com 220, ele veio o ano retrasado, em setembro, começar a fazer bariátrica. Ele pediu ajuda para o pai, e ele veio fazer cirurgia. Tá? Então, ele ficou mais de 1 ano comigo para ir fazer a cirurgia. Né? E estamos indo. Entendo. Né? É um mundo diferente, né? E, assim, não é mundo só que uma pode mudança se preparar. corporal. Tem também a ver uma adaptação mental, né? Por uma nova realidade que virá com a identificação de um novo corpo, né? Porque, na verdade, às vezes a pessoa reduz a 1/3. Esse é o meu contrato inicial, né? O combinado, vamos dizer. E depois, às vezes, a pessoa, quando encontra certos problemas, não só como esse de droga, mas outras coisas que ela, né, confidencializou ali, que ela nunca tinha passado pela cabeça, que ela precisava falar daquilo, né? Aí a pessoa fala, não, eu queria continuar. E aí é outra coisa, aí ela entra a fazer terapia. E pode ser comigo, ou às vezes eu falo, olha, se tem uma terapeuta no teu convênio que atende, pode ser com essa terapeuta, ou eu posso te ajudar a arranjar um colega que possa te atender. Que aí, né? A parte alimentar você já encara que de alguma forma ela está em parte resolvida, isso, aí são os derivados de ter sido gordo tanto tempo. Isso, e tem alguns que já na primeira falam, não, eu quero continuar mais um pouco, se eu puder fazer mais sessões, eu quero fazer. Né? Eu estou bem, eu quero fazer a bariátrica, mas agora que eu estou entendendo. Né? Por exemplo, em casos de abusos, né, a gente às vezes fala, né, que uma capa de gordura protegia. Então, tem o lado que ela quer emagrecer e tem o lado que ela tem muito medo também por tudo que ela já passou. Entendi. Né? Então, tem muita coisa para ser trabalhada, se a gente for ver. Que não dá para botar a pessoa em 6 meses, 1 ano de terapia, e nem dá para mensurar isso, né? Tá. Como é que a sociedade brasileira vê o gordo? Sob a sua ótica. Você que atende o cara antes, você que atende o cara depois, como é que a nossa sociedade brasileira, ela vê o gordo? Olha, aquilo que a gente chama de bullying hoje, antigamente não existia, né? Então, esse gordo foi aceitando que ele era o ponto de referência, que ele era o engraçadinho, que ele era o líder da turma, porque ele tentava socializar com todo mundo, ou às vezes o escorraçado da turma, né? E eu acho que não basta a gente caracterizar um bullying, basta a gente ter um outro olhar para essas pessoas, né? Um outro tipo de tratamento. Agora, na pandemia, a gente teve aí uma liberação, por exemplo, para fazer o número que quisesse de sessões. Do contrário, agora já estão tentando fechar. E o normal seria exatamente isso, você conseguir umas 20 sessões, depois você ter que ficar fazendo relatório, ter que ficar justificando, pedir para um cirurgião validar aquilo, né? É muito difícil.
E a pessoa que não tem condição, além desse muito burocrático isso, Tá. ela foge de ter ajuda. Imagina se ela não fez uma cirurgia, não está com problema X, ela é uma pessoa obesa, mas ele é gordo porque ele quer. Ele come porque ele quer. Por que não para de comer? Por que não tem boa vontade? Existe Não é um esse problema. conceito, Existe esse conceito, claro que existe. Hoje, tudo dá um processo, então as pessoas são mais cuidadosas, mas Tá. não é com bom olhar. Eu já peguei adolescente chorando, que não via a hora de fazer a cirurgia bariátrica porque ela queria trabalhar. E ela não conseguia, cada vez que ela chegava no emprego, a pessoa olhava para a cara dela e sabia que ela não ia poder fazer o trabalho que ela estava se comprometendo. E às vezes era uma balconista. Mas acha que vai dar problema, que vai adoecer, que vai faltar, que vai demorar para chegar, que não vai conseguir pegar a caixa lá do alto, que é problema. Tá. E aí, por essa discriminação, ela acaba sendo preterida nos postos de trabalho. Com certeza. E, inclusive, até mostrando o trabalho para subir. Né? E você já teve algum caso de suicídio por conta disso? Não. Não. Não Nem tive. antes, nem depois? Não. Eu tive um caso de tentativas de suicídio com medicação, mas era uma pessoa de meia idade, eu acredito que não. Foi bariátrica, mas já fazia tempo. Então, são coisas... Você não relaciona ao fato não, de... por outras questões. Tá. Né? Uhum. É interessante como esse é um universo, e assim, cada vez mais comum, né? Porque a população, boa parte da população, se não é obesa, está no sobrepeso. Isso. O que você, como psicóloga, acha que deveria ser de conduta de saúde pública para esclarecimento das pessoas, para a gente evitar essa epidemia de obesidade que a gente tem? Um dos trabalhos você já está fazendo, que é isso aqui, é divulgar o trabalho, como funciona. Mas a gente precisaria de mais hospitais, mais cirurgiões, mais pessoas engajadas para fazer isso dar certo. Tá. E campanhas também, eu vejo assim, campanha de esclarecimento, porque assim, muito, claro que não dá para generalizar, mas muito disso também é o hábito alimentar, que é estimulado desde a infância com alimentos extremamente calóricos e hábitos alimentares que vão sendo difundidos, né? Até o conceito antigo que tinha que criança gordinha era uma criança saudável. Se a criança fosse magrinha, ela era doente, né? Hoje nós já sabemos que não é bem assim. Mas, de toda maneira, isso vem se construindo, essa narrativa. Essa narrativa ficou. Existe uma certa leniência dos pais e das pessoas envolvidas na educação, que eles acham que a educação alimentar pode ficar para um segundo plano. O negócio é a educação formal, ir lá na escola, fazer as matérias e não tem uma atenção... alguns colégios têm, mas que colégios que tem? Colégio particular, colégio internacional, que tem a opção de verdurinha, frutinha na cantina, suco natural e tudo mais. É por isso que eu pergunto. Eu acho que isso deveria ser uma política de saúde pública. Em que, desde o começo, para a gente evitar chegar nesse ponto de ter que fazer uma cirurgia para a obesidade, se a gente conseguisse de alguma forma... Porque muitos desses pacientes não chegam a fazer a cirurgia, eles morrem por N motivos. Doenças cardiovasculares, doenças do aparelho digestivo, respiratórias, enfim, tem um monte de patologias associadas ao fato do indivíduo ser obeso, né? Quando vem pacientes de grande obeso, normalmente já vem com essas complicações, porque a pessoa nunca nem saiu de casa, não saiu da cama, né, para poder fazer um exame. Né? Então, por exemplo, o paciente passa mal e aí vem de emergência para operar. Então, você vê que até para determinados exames você tem que ter uma estrutura para o obeso, né? Porque tem determinados aparelhos, por exemplo, de imagem, que não cabe o tamanho, o peso, né? Ressonância, tomografia. Exato. O banheiro para esses pacientes tem também né, o vaso, tudo, porque aquilo pode... A cama, a cama, então, enfim, a mesa de cirurgia, enfim, tem que ter todo um mundo adaptado para esse paciente, desde a arquitetura do hospital, né, do quarto,
do banheiro, do local onde faz exame, da mesa de como é que chama cirurgia. aqueles negócios que você põe do lado para pôr o braço, a perna Os também. suportes. Aham. Tá? Então, assim, Tudo ele isso. é um paciente que exige várias coisas que são muito particulares para quem está afeito a esse tipo de procedimento, né, Gisele? Mas teria que ter interesse de vários canais para Sim, poder montar para um projeto. fazer isso. Você diria para nós que quantos centros você acredita, na tua experiência que está militando nisso, nós temos no Brasil para cirurgia de obesidade? Tem ideia? Não pesquisei isso, não me lembro. O que eu conheço aqui o HC, o Unicamp, Mandaki. Que fazem pelo SUS, né? Pelo Que fazem Sistema pelo Único SUS, de Saúde. SUS, A maior parte do movimento é de pacientes do SUS, né? Você diria que numa proporção de quanto? Para você que já militou nos dois mundos. Nem sei mensurar de tanto. É muito mais no SUS do que no antes, quando eu entrei nessa época de 2012, 2013, tipo, vamos dizer assim, que a nossa fila dava 1 ano e meio, a deles dava 6, 7 anos. As pessoas saíam de lá. Quando a gente queria encaminhar, as pessoas ainda estavam nessa fila, não foram chamadas e tinha 15, 20 por ano. Tá. Entendeu? Entendo. Então, você acha que precisaria ter um olhar maior para isso? Muito maior, muito maior. Mais hospitais grandes. Ou um maior volume por hospital. Exatamente. Ou então, né, entrar numa política voltada para o tratamento com certeza. Cirúrgico da obesidade. Com certeza. Tá. E também, não só a alimentação, mas algumas pessoas, alguns fabricantes aí estão entrando numa propaganda mais de coisas light, de não sei o quê, mas tinha que ter um outro olhar para isso também, né? Para a criança se alimentar melhor, para produtos melhores, para ter mais acesso a produtos mais diet, as trocas que são feitas, mais nutricionistas para trabalhar com esse povo, para essa orientação, né? Das escolas. Tá. Não, é muita coisa, né? É uma coisa que não sei se a gente consegue ver aqui no Brasil. Fora, eu consigo imaginar. Tá. Também tem aquelas pessoas que não, claro, não são a maioria, mas tem aquelas pessoas cuja obesidade secundária é um problema endocrinológico. Sim, né? sim. Elas já tinham uma patologia prévia e a obesidade acaba vindo, então não é aquele que ficou gordo e teve um problema endócrino. Aquele que tinha um problema já endócrino tinha um problema, gordo. Isso. Tá, então esses pacientes também precisam de um grupo multiprofissional e um endócrino para acompanhar. Vocês têm isso no grupo de vocês? A gente tem, né? A gente sempre encaminha para cardio, pneumo, vascular, endócrino, nutri e psicólogo. 6 profissionais que tem que dar o laudo. Pneumo, endócrino, nutri, psicólogo vascular. E vascular. Ou seja, né, sem esses laudos, ele não multiprofissional, né? Sem esses laudos não tem cirurgia. Tá. Isso é encaminhado para o convênio, que vai encaminhar para o hospital para liberar. Entendi. Entendeu? Então, sempre, né? A gente indica os profissionais parceiros, né, que não trabalham ali na casa da equipe, mas, por exemplo, da BP, mas se a pessoa já tem um que passa, também não tem problema, vai no seu cirurgião, mas é preciso esses laudos, principalmente, cardio. Sim, porque a incidência de doença cardiovascular... Né? Inclusive, para você saber, né, a questão da UTI também, a mesma coisa, né? Um grande obeso, você já vai com a ideia de que ele vai ficar uns 2 dias na UTI, né? Às vezes eu até aviso, porque às vezes vem o familiar correndo, ligando. Ele foi para UTI, porque foi para UTI não é um cuidado, foi para UTI alguma coisa deu ruim, né? E não é isso. Então a gente sempre explica. Habitualmente, o pós-operatório de um grande obeso tem que ser. Vai passar pela UTI. Eu falei, olha, é só para você, por exemplo, se ele tiver algum probleminha, no quarto demora mais. Então a gente deixa 1, 2 dias na UTI em observação, depois que vai para o quarto e depois que tem alta. Então, aí de 3 dias, 2, 3 dias, passa para 4, 5, dependendo do caso. Em média, uma internação para cirurgia de obesidade dura em quanto tempo entre internar e ter alta? Olha, eu vou falar assim, das outras equipes, eu sei que muitas vezes no dia seguinte liberam, nós no terceiro. Tá, então ele fica na UTI, depois ele passa para o quarto, e do quarto ele vai embora. E que exames ele faz antes de ir embora?
Ele faz o teste do azul de metileno, não me lembro de exames agora. Agora não, é depois que o cirurgião vai pedir. Vai pedir. Porque ele já fez antes, né, para o operatório. Da cirurgia, faz a cirurgia, faz o teste do azul de metileno. Sai com dreno na nossa equipe. Tá, então ele sai com dreno para casa. Para casa. Ele vai para casa com dreno. Por 4 ou 5 dias, né? Tá, okay. É coisa que outras equipes não fazem, mas a gente ainda tem esse cuidado, né? E aí você dá o azul de metileno, se esse azul sair pelo dreno, é porque tem fístula. Tem que voltar por causa da fístula. Tá. Então, e é comum o aparecimento de fístula? Não. Não. Nunca vi. Mas é uma garantia, né? Então a gente mantém, dúvida, né? Dúvida. E aí alguns reclamam um pouquinho, mas 4 ou 5 dias já tirou, tá tudo ok. Não, mas é melhor. É melhor, né? Como diz. Aí eu posso falar como cirurgião, não do aparelho digestivo. Que bom que você concorda, porque muita assim, gente diz bobagem. Dreno a gente arrepende quando não coloca. Eu nunca vi alguém arrepender de colocar, mas eu já vi várias vezes, eu mesmo algumas vezes, de se arrepender quando eu não coloquei o dreno. Exatamente. Eu falo assim, se eu tivesse drenado agora, eu não estava aqui. Isso aqui já tinha sido pelo dreno e eu estaria tranquilo. Agora, eu estou aqui preocupado, o doente está sendo reoperado, porque você fala, estava tão sequinho, não precisa pôr dreno, aí você não põe o dreno e depois, bum, faz uma coleção. Porque o paciente, por exemplo, né, ele ficou internado no primeiro PO, né, ele está no soro, que eu te falei. Tá. No segundo dia é feito o azul de metileno. Depois disso que é liberado chá, água, gelatina, em alguns hospitais caldos. Né? Então, primeiro você vai ter certeza que não tem fístula, você não vai dar uma sopa no abdômen, né? Então, por isso, né? E permanece em casa também pelo mesmo motivo, para não ter problema, né? Eu sempre brinco, né, que embora o paciente possa ter sangue azul, assim como você, né, mas a gente sabe que não vai sair, sangue azul, com certeza. Eu quando corto o dedo, tudo azul. É verdade. Né? Mas nesse caso eu falo, eu sei que você tem sangue azul, mas não vai sair. Né? Não vai sair, né? Eu falei assim, então... Mas eu acho um cuidado importante, né? Porque queira ou não queira, é uma estrutura de risco. Né? Claro. Uma estrutura de risco. Sem contar a amolação, né? Porque você tem que ficar lá, ou às vezes esperando fechar. Sim. Muita e o risco, complicado, né? o risco. Ela coloca em risco. Né? Exatamente. Dependendo do débito dela, em que região que ela pegar, ela vai levar uma peritonite, vai ter que reabrir, enfim, tudo isso. Então, o paciente reclama, mas a gente fala, não, mas aguenta que é rápido. Aguenta que é só o começo, né? Aguenta que é só o começo, ainda tem vai mais ter coisa. muito caldinho para tomar, muita coisa. Mas você quer perder peso, não é? Então tem o seu caminho, né? Mas é importante, né? É importante. Tudo tem um porquê. Eu pergunto, e quando você tem pacientes autistas que precisam fazer... Eu não tive paciente autista que precisou fazer, mas eu já tive com outros transtornos, bipolar e tudo mais. Então, a gente entra em contato com um psiquiatra, que deve ser a mesma coisa, eu faria isso. Né? Além da família, você vai entrar em contato com um psiquiatra, com um profissional que atende, vai manter essa medicação. E manter esse paciente com uma vigilância maior. Né? Com certeza. Evidentemente, isso já aconteceu. A chance de cometer delitos alimentares nesse período não, aumenta, né? Foi pior. A pessoa acordou da anestesia, daí ele não identificava onde ele estava, e aí ele ficou muito brabo, ele quis brigar, quis bater, daí chama a Gisele. Aí a Gisele é acionada, aí o paciente é seu. Você que tem que segurar. Você tem que segurar. Mas já está operado, Gisele, agora é com você. Pois é, claro. Né? Agora é contigo. Isso é mania de cirurgião. Isso é mania de cirurgião. Eu conheço bem essa mania. Eu também. Bem essa mania. Agora, velhos tempos. Gisele, eu queria te perguntar o seguinte. É difícil constituir uma equipe para a cirurgia bariátrica? Você está falando das pessoas que trabalham com o paciente ou do restante? De tudo. É uma equipe multidisciplinar. Uhum. Em teoria, tendo tantos pacientes que precisam de cirurgia bariátrica, era precisa ter muito mais equipes. Por que não temos? Eu não sei como isso é feito em outros hospitais, né? Lá na Progastro a gente tem essa liberdade, então nós temos a nossa equipe, nós temos os parceiros que a gente sempre indica, principalmente endócrino, tudo, né, porque está sabendo o histórico do paciente, se a gente precisa dividir algumas coisas. Eu acho que não é difícil conseguir uma equipe, é mais difícil você ter isso programado com o hospital, né, por conta dos gastos que envolvem a cirurgia. Ele é um paciente caro.
Ele é um paciente caro. Se a gente pensar em UTI, Em toda a UTI, instrumentação, toda a estrutura especializada para ele, tudo, né? Tá. Anestesia. E a remuneração dos convênios, ela é adequada para o hospital? Existe o interesse do hospital em ter pacientes para cirurgia bariátrica de convênio? Agora não estou nem falando de sistema Eu acho que sim, porque eles montaram um núcleo na beneficência, né, de cirurgia bariátrica. Tá. Então, tem, né, e está tendo vários convênios, eu nunca vi, assim, de algum problema com X convênio. Quando tem problema com X convênio, é porque a beneficência não aceita, mas não que seja... para a bariátrica especificamente. Tá. Entendeu? E sempre deve ter aquele paciente, agora vamos pensar num outro extremo. Aquele paciente que é um gordinho social, tem lá uma gordurinha, ele quer fazer uma bariátrica, ele não quer fazer regime. Claro, ninguém quer fazer regime. Então tem aquele cara que não tem indicação de fazer uma cirurgia bariátrica e que vem pela lei do menor esforço. Ele quer fazer uma bariátrica porque ele acha que aquilo vai resolver todos os problemas dele. Ele quer fazer um regime express. É isso, ele quer fazer um negócio assim, entre gordinho, saia magrinho. E aí, como lidar com esse cara, ou essa mulher, ou seja lá quem for, que chega e fala assim... Aí eu vou colocar para as minhas amigas, manda para nutricionista, porque eu sei que o cirurgião não vai aceitar por conta do IMC. Sim. Então, se assim, for tem esse caso... um pequeno gordinho, isso, vai ter que... For... Né? Agora, ele pode ter comorbidade. Não. Sim. Se ele tiver comorbidade, é outra aí coisa. As comorbidades podem já... ser o gatilho para indicação. Isso. Tá entendido? Agora, imaginando que ele não tenha comorbidade. Ele é aquele gordinho social. Não tem nada, não consegue nada. Uhum. Ele come e aí ele não está naquele ponto de você falar, olha, não justifica a gente... mas já teve pessoas, para você ver como a mente é maluca, já teve pessoas que foi negado e que comeu mais, engordou para poder fazer. E já teve caso de judicialização? Você negar... Não, mas e o paciente isso lá é lei. Fala assim, ele vai me operar porque tenho aqui uma ordem judicial dizendo que você tem que operar. Não, porque isso está dentro da lei, o MC. Ah, entendi. Tá? Então tem uma linha de corte. Aí então, a pessoa... aquele gordinho pequenininho, o pequeno gordinho, comorbidade, ele pode surtar que ele não chega na linha de corte. Comorbidade tem um limite, né? E para obesidade também. Então, a pessoa é capaz de comer um monte, já ouvi no meu consultório. Daí, sabe o que eu fiz, doutora? Eu só comia massa, pão, Coca-Cola, bababá. Aí eu engordei mais 5 quilos e atingi o IMC. Tá. Então, assim, ele forçou a mão para entrar dentro para poder fazer a cirurgia. Tá. Aí ele pode entrar, até se a gente disser que não vai operar. Eu acho que sim, não sei. Tá. Não tive nenhum caso assim, mas... Tá, então você não existe de tudo. Você tem que estar preparado. É verdade. Quando você mexe com o ser humano, você tem todos o que fica fora do desvio padrão normal, né? Ou para mais ou para menos. Tem pessoas que têm um distúrbio com a imagem, né? Isso. A gente vê uma pessoa e ele se vê outra pessoa. É o caso da anorexia. Isso, e aí ele se acha gordo. Então tem mulher que tá linda. Você olha, ela tem uma gordurinha. Não, tô gorda. Fala, meu Deus, preciso tirar isso aqui. Né? Mas tem isso existe. Tem. E sabendo que tem, por isso que eu te perguntei, pode ser que tenha alguém que chegue e fala, olha, eu quero operar, você fala, mas não tem nem o que fazer aqui. Mas é assim. Eu já vi isso também, que me assustou, né? Foi quando começou as cirurgias, né, com diabetes metabólica. E chegou um paciente que ele tinha, acho que não era 60, mas eram uns 70 quilos, assim. Tinha aquela barriguinha de cerveja, sabe? E ele era eletricista, então ele falava, doutor, eu não consigo, eu já estou no último grau da insulina, e eu tenho que subir naquelas escadas no prédio que eu trabalho, bababá, e eu vejo tudo girando. Né? E aí eu olhava e eu falava, meu Deus, esse cara vai ficar no anexo. Foi o meu primeiro paciente com caso assim. Mas a natureza é sábia, né? Ele emagreceu, está super bem até hoje, não emagreceu demais e deixou a indicação, fez a bariátrica. Tá. Né? Mas aí é comorbidade, ele tem passe livre para isso, ele já estava no último grau de insulina. Agora eu vou explorar um pouco o lado da Gisele. Só agora? Eu quero que você me diga o seguinte, como é que você entrou para esse caminho? Porque, veja, você é uma psicóloga, você veio de Curitiba, você contou a sua história, mas é claro que se isso não fosse uma coisa que te despertasse algo legal, você não ia continuar nesse nível. Não. O
que é que te mantém, o que você gosta da parte da bariátrica? Por que você ainda está fazendo avaliação de pacientes para cirurgia bariátrica? Eu gosto de ver o resultado final. Não com relação à estética, mas a pessoa, né, com vontade de viver, a pessoa podendo trabalhar, a pessoa curtindo o seu corpo, podendo namorar, né, se dar outra chance, né, principalmente quando tem essas histórias tão terríveis de infância e tudo mais. Então, esse é o prazer. Né? Antes com o pessoal do SUS, hoje com esse grupo que, se Deus quiser, eu estou prometendo para as meninas e elas me cobram. Quando vai começar o grupo, doutora Gia? Quando vai começar o grupo, né? Porque é uma troca muito rica, né? E uma ajuda a outra, tal. Então, são pessoas que não tinham oportunidade, né? E se viram agora podendo cuidar de si. Isso é muito gratificante. Qual que é o futuro da cirurgia bariátrica na sua visão? Qual é a fronteira? O que você acha que pode melhorar no que é feito hoje, que possa ter grande Hoje já impacto? temos aí cirurgia robótica, né? Tá. Então, eu não posso falar disso porque eu não sei muito, mas eu sei que temos aí a cirurgia robótica. Temos também vários remédios saindo do mercado aí, que vem lá de fora, né, que tá dando emagrecimento para esse gordinho aí, que não pode fazer a bariátrica. Que não pode fazer a bariátrica. Ele pode pegar um bom profissional e ser orientado. Infeliz, né? Com certeza. Não é que ele não tenha direito, mas ele não tem necessidade. Ainda não é o caso para operar. Ele é o cara Isso. Que tá infeliz. Né? E não precisa também se agredir, né, comendo um monte de coisa para poder fazer, porque ele vai querer fazer isso depois também. Então, entendi. Tem que ver os dois lados. Tá, nessa área medicamentosa houve uma evolução grande, né? Muita evolução. Só que ainda não chegou aqui todos os remédios, não, né? Tá. Mas dos que já estão liberados. Aqui, a gente tem alguns aqui que já tem efeito. Eu tenho visto em alguns pacientes que eu uso, por motivos aí, por fatores de comorbidade e tudo mais, que dá um bom resultado. Dá um bom resultado e você vê o paciente lograr sucesso. Ele não fica magrinho, mas ele melhora muito do que ele estava, o suficiente para que a autoimagem dele melhore e ele fique bem e os fatores de comorbidade sejam controlados. Você acha que tem algum espaço para inteligência artificial nesse? Não sei. Não sei te responder. Tá. Porque é uma coisa que está vindo, que né? Eu acho que ela deve ajudar como um balizador. Quer dizer, talvez algumas variáveis que hoje possam não estar ainda sendo exploradas, a própria inteligência artificial pode ajudar e depois ter outras linhas de corte além do IMC. Pode. Outras que possam surgir, né, em função de avaliação de grandes cortes de pacientes, né? Mas aí a gente precisa ver também como é que vai ficar a cabeça desse paciente, quanto ele vai se preparar, como ele vai se preparar com a inteligência artificial também. Então, esse é um ponto que eu acho que aí entra muito o teu trabalho, né? Exatamente. Quer dizer, nós vamos ter aquele indivíduo que, em teoria, e aí põe teoria nisso, mas talvez a gente tenha outras linhas de corte além do IMC que venham a somar, não que a gente vai substituir o IMC de forma alguma. Olha, para você ter uma ideia, quando eu comecei a assistir às cirurgias do SUS, né, que a gente assistia, já participei de várias, não só do SUS, de outros pacientes também, era cirurgia aberta ainda. Para o SUS era cirurgia aberta. Tá. Né? Aí a gente já cresceu aí é laparoscópica, agora... Só falando para quem está nos ouvindo, o IMC é índice de massa corporal, que é uma relação entre o peso e a altura. Para que se tenha uma relação de quanto que você está oscilando dentro de uma relação entre o peso para a sua altura. Porque o mesmo peso para alturas diferentes tem peso diferente. É o que eu digo, eu não sou gordo, eu sou baixo. Né? É verdade, eu também. Eu também. Para o meu peso, se eu tivesse uns 3 metros, eu era magrinho. Mas o problema meu é que eu tenho 1,80 m e aí isso dificulta tudo. 3 metros não, mas o meu negócio não é que eu sou gordo. O meu negócio é que eu sou baixo. Né? Então, só para ilustrar para quem está nos ouvindo, é uma relação entre o peso e a altura. Isso é o índice de massa corporal. Gisele, olha, a gente poderia ficar a noite inteira aqui batendo papo. Eu acho que foi muito produtivo. Eu quero agradecer demais você. Acho que todos nós aprendemos muito. Eu aprendi muito.
Você sabe que eu sou seu fã já de outros tempos. A Gisele já trabalhou comigo, cuidando de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Agora ela foi para o estômago, mas ela já esteve no coração. Que era muito bom também, né? Já esteve no coração dos pacientes e continua no meu coração, né, Gi? Que é uma grande amiga, muito querida. Eu quero agradecer muito a você que esteve aqui falando para a gente da avaliação psicológica relacionada à cirurgia bariátrica, quer no pré, quer no pós. E a gente aprendeu muito com você. Eu também quero agradecer você. E essa é a história de ir para o hospital, né? Porque eu gosto de ver o paciente. E é uma coisa que nunca foi me cobrado pela equipe, né? Eu vou porque eu gosto de vê-lo. E eu comecei com você, né? Depois do transplantado, já passar visita. Isso é muito bacana, né? Isso o paciente gratificante. Tem horas que eu vejo assim, nossa, a doutora Gi veio aqui me ver. Mas é importante, importante. O médico tem que ver, o médico tem que tocar seu paciente, ele tem que dar essa energia, né? Ele tem pessoas que eu senti que estavam estavam fragilizadas, que eu falei assim, eu vou conversar com o cirurgião, mas eu vou tentar assistir a sua cirurgia. Sério, doutora? Sério. Daí, quando me viu lá, eu não acredito, foi tão importante você estar ali segurando a minha mão na cirurgia. No momento de um grande estresse, né? Eu acho importante. Eu vejo muito isso, eu tenho uma visão da cirurgia bem particular. Eu acho que a gente faz do lado de cá o que a turma do lado de lá já está tudo certo. Então, a gente aqui é só um efetor. Mas o fato de você ser um efetor não tira de você a responsabilidade de ser um bom instrumento. E uma das coisas que eu acredito é na energia da pessoa, né? Aquilo que você passa com a sua aura, com a sua vontade que dê certo, o paciente percebe isso. E assim, uma das coisas que eu tenho hábito no pós-operatório, antes, obviamente, em sala, ele vai me ver antes de ser induzir anestesia, mas quando ele acorda na UTI, ele vê você. Que ele fala, ele vê um rosto amigo. Então ele fala assim, eu confiei que eu ia estar vivo e eu estou vivo, porque eu estou acordando aqui, estou vendo esse cara que eu vi antes de dormir, certo? E mais, o que eu acho também, a mão é uma extremidade, por aqui sai energia. Então assim, é importante que você toque o seu paciente, que você pegue na mão dele, que ele sinta a tua energia. Porque é o que eu digo, por mais que queira, ninguém, sem ser o pai, vai gostar tanto do teu paciente como você. Porque, veja, você vai ver dentro dele a obra que você fez. Você fez aquilo ali. Então, quando você pega no paciente, ele sente a tua energia, ele sente aquilo. E ele sente que você se importa com ele. Que você quer que ele fique bem, que você faz questão que ele fique bem. Isto é fundamental no processo de recuperação. No meu entender, se você operar um paciente e não encostar nele depois da cirurgia, na verdade, você não é um cirurgião. Você pode ser um operador, mas você não é um cirurgião. Você precisa fazer isso. E a gente fazia isso nas visitas, né? Nós íamos nos leitos, conversávamos, falávamos, tudo mais. E isso, essa sensação que dá para o paciente, puxa, eles se importam comigo, faz parte do processo de recuperação. Eu tenho um paciente até hoje que manda mensagem para mim, que entra no Insta, que foi paciente sua, que a gente acompanhou a cirurgia. Então, você percebe como é que é? É o que eu digo, a gente não tem pacientes, a gente tem amigos. Porque eles entram como pacientes e eles se tornam amigos para a vida. Meus queridos que estão nos acompanhando aqui no Saúde em Pauta, estivemos com a doutora Gisele Machado, que deu esse show sobre avaliação psicológica e cirurgia bariátrica. Não perca, toda semana nós estamos aqui, é o seu encontro semanal com a saúde. Saúde em Pauta, nós esperamos você.